Tem uma ilustração que fala de um cidadão que estava pedindo a Deus por socorro, porque na cidade onde ele estava chovendo muito. E ele morava num lugar que, assim, alagava, mas não chegava até ali. Mas aquela chuva estava muito diferente, era quase um dilúvio para aquela região. E a água começou a subir e as pessoas começaram a sair. E ele ficou e falou, não, Deus vai me socorrer aqui. Ele tinha fé. Você tem fé, querido? Pois é, ele também tinha. Aí ele ficou. E a água foi subindo, a casa dele era um sobrado. Aí a água inundou a parte de baixo do sobrado. Chegou um barco. Vamos! Era um barquinho pequenininho. Ele ficou com medo do barco, falou, não, Deus vai me tirar daqui. A água subiu mais um pouco, veio uma lancha um pouco maior para levar os outros que estavam ali. Venha! Ele falou, não. Deus vai me tirar daqui. Deus vai me mandar socorro. Aí em seguida vem um jet ski buscar só ele. Ele disse assim, não, Deus vai me tirar daqui. Bom, em pouco tempo, ele estava na parte mais alta do telhado da casa dele, e veio um helicóptero buscar ele. E a água estava nele já. E ele disse o seguinte, não, Deus vai me tirar daqui. E recusou a ajuda do helicóptero. Bom, não preciso te dizer que ele morreu afogado. E ele chegando no céu, falou, não, eu preciso falar com Deus e entender o que aconteceu. Eu depositei a minha fé nele, como assim? E quando ele falou com Deus, Deus disse assim para ele, mas querido, eu mandei um bote, mandei uma lancha, depois mandei um jet ski só para te pegar, um helicóptero, e tu não foi. O que eu quero te dizer é assim, Deus está falando conosco, desde o momento que a gente entrou aqui. Amém? Você percebeu Deus falando? Eu posso te dizer que tudo que foi falado até esse momento, desde a oração inicial, ao clamor que nós fizemos ajoelhado, às músicas que nós cantamos, a ministração do louvor, tudo isso foi Deus falando com a gente. E boa parte do que foi falado está no que eu vou dizer para vocês agora. Queridos, abram as suas Bíblias, ou liguem as suas Bíblias, tecnologia, né? Vamos lá, Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. Isaías 61, versos de 1 a 3. Faço questão que você abra a sua Bíblia, ou que você ligue a sua Bíblia, procure acompanhar. Aplicativos permitem que você marque, que você faça anotação. Pastor, não sei como é isso ainda. Então, usa a Bíblia de papel. Mas anote, tudo que Deus fala para você tem um significado único. Vamos lá? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Amém? Querido, você pode estar com uma versão diferente. Nós estamos lendo na versão NVI. Tá bom? Vamos caminhar um pouquinho, vamos lá para o Novo Testamento? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 3 e 4. Esse livro que leva o título Segunda Carta de Paulo, Segunda aos Coríntios, ele na verdade, dizem os estudiosos, que ele foi a quarta carta que Paulo mandou. E ele mandou essa carta porque ele havia encaminhado uma terceira carta que se perdeu no tempo.
E essa carta, nela ela estava muito triste. Então, essa daqui, ele começou escrevendo no sentido de enviar para eles consolação. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aos que estão passando por tribulações. Pai, a Tua palavra por si, ela já é suficiente, nós declaramos isso com nossos lábios. Mas isso que o Senhor tem colocado no meu coração, que possa encontrar no coração de cada um dos meus irmãos aqui, também naqueles que estão nos acompanhando de casa, uma semente, Pai. Que essa semente, ela possa germinar ali, crescer, dar fruto, muito fruto, como diz a Tua palavra, a 100, a 60, a 30 por um, Pai. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um tema que para mim foi muito difícil. Que veja, nós começamos a falar a respeito de famílias, porque nós estamos num tempo de jejum e oração de 40 dias em favor das nossas famílias. Ok? Marcelo, o pastor Marcelo, é pastor de famílias. Ele vai falar de quê? Pois é, era o que eu queria. E eu tinha muita coisa escrita para falar. Mas aí, Deus falou assim, consolo. Queridos, para mim isso é um desafio tremendo. Tem um tema, é difícil. Então eu quero que vocês me ajudem. Prestem atenção, porque se Deus mudou o que Ele mudou, Ele tem um objetivo específico. Nós vamos falar a respeito de consolo em tempos de angústia. Nos primeiros minutos desse dia, hoje, eu estava lá estudando essa mensagem, e entra uma mensagem do WhatsApp no meu telefone, o pastor Luiz Wagner, informando que agora de manhã nós tínhamos ali um sepultamento para comparecer. Eu falei, pois é, Deus, o Senhor está falando. Cheguei aqui quase que em cima da hora, porque eu estive lá, levando um abraço a 2 irmãos queridos, que um já participou da nossa igreja, o outro participa, e eles foram lá enterrar o seu papai, apesar de ter sido algo esperado, que para ele foi uma questão de alívio, de sofrimento, a gente sente a falta, mas o que eu quero dizer é que todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos de consolo, a gente precisa ser consolado. Da mesma forma, o texto disse, e você já deve ter experimentado isso, nós somos chamados a consolar alguém que está vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, onde um abraço pode falar mais do que palavras. E quando o abraço, ele vem de alguém que, sabidamente, já viveu uma situação semelhante, parece que tem outro valor, não parece? Maior, mais completo. O consolo, então, ele tem por objetivo tentar amenizar aquela situação. O objetivo é ajudar a restaurar pessoas. E só Deus faz isso de forma completa. E hoje a gente vai falar um pouquinho da necessidade de sermos assim confortados, consolados, especialmente nesses dias em que a gente vive o desânimo, o abatimento, o esgotamento. Hoje esses sentimentos, eles são considerados como o mal do século. Seja por alguma luta interior, problemas familiares no trabalho, talvez pela falta dele ou pela perda dele, alguma dificuldade que apareceu repentinamente, enfim, de tempos em tempos, por algum motivo inesperado, ou esperado, como o caso de hoje.
a gente precisa de um consolo, ou precisa consolar alguém. E quando isso acontece, você está vivendo essa situação, queridos ficam sabendo, enviam mensagens. Estou orando por você, sinto muito. Que o Senhor te console, que Deus traga o conforto necessário nessa hora tão difícil. Aí tem uma frase que eu tenho visto com frequência, em vários grupos, seja de célula, seja de amigos, que eu queria pedir, pelo amor de Deus, presta atenção, se você porventura escreve isso, muda essa frase. Você já escutou alguém dizendo assim, que Deus esteja no controle dessa situação? Querido, muda isso, pelo amor de Deus. Conserta essa frase, porque Deus é poderoso, é tremendo, Ele é soberano. Então, quando você for mandar para alguém, a gente sabe da intenção, querido, mas o que a gente escreve é o que fica, né? Conserta essa frase, diz assim, ó, fica firme porque Deus está no controle. Mudou todo o sentido, não mudou? Porque muda. Ele não perde o controle. Queridos, quando começou a pandemia, Deus não estava assim de manhã observando um lugar bonito do mundo e pensou, o quê? Uma pandemia? Como assim? Ele não fez assim, queridos. Ele já sabia de tudo isso. E um detalhe a respeito do consolo é que a pandemia ela revelou de maneira contundente e pelos mais diversos motivos a necessidade do ser humano de ser consolado. Eu e você, a gente sabia disso, mas a gente não dava valor a esse consolo. Muitos deixavam para depois o abraço. Nesse tempo, muitos se sentiam sozinhos. Tinham necessidade de estar com um amigo e com parentes, mas a gente sabia que não era momento de fazer isso. Vinha aquela pergunta, será que aquele tempo de deixar de abraçar de Eclesiastes 3 chegou? De fato tinha chego. A gente chegou a se alegrar com reuniões que a gente fazia numa tela de computador ou por telefone, porque finalmente estava vendo alguém, estava podendo conversar com alguém. E como fez falta aquilo, recebemos diversas... Gente, fizemos, todos os pastores, nós fizemos muitos atendimentos online, aqui, telefone aqui, conversando com a pessoa chorando, às vezes deprimido, por estar olhando só para a parede da casa. E de repente não via a hora de chegar o tempo da célula e poder estar junto com alguns irmãos. Alguns tiveram limitações de tecnologia, mas de alguma forma estavam se comunicando. Por quê? Precisamos ter esse consolo. E tinha aqueles que, independente da gente ter essa limitação, tinham aqueles que não só queriam, mas precisavam de um abraço pela perda de alguém. O pastor Sebastião falou várias vezes aqui no púlpito assim, a gente tem essa necessidade, porque hoje está tudo bem, e pode estar tudo bem. De repente toca o telefone, de repente chega o resultado do exame, e tudo muda. Parece que nesses momentos, o mundo tem pouco, ou quase nada a oferecer para aqueles que estão passando aí por angústia, por dor. Eles dizem, fique firme, não desanime, mantenha a cabeça erguida, estamos torcendo por você, estamos orando por você. Queridos, cada um desses movimentos é importante. Muitos queridos, nesses momentos, eles tentam consolar, mas você já percebeu que nem sempre a gente fica consolado? E mesmo sabendo que talvez seja o melhor que eles tenham a oferecer, talvez seja o melhor que eles tenham para fazer ou para dar, porque nessas horas, existem circunstâncias que deixam a gente com uma sensação de impotência, fraqueza, frustração. Por vezes, a gente está até com medo do que está por vir, e aquilo mexe com a gente de um jeito. Eu não sei se você sabe,
Ansiedade, né? Você sabia que existe um estudo que foi feito por um instituto muito sério, que diz que aproximadamente 90% dos problemas que assolam a humanidade acontecem em um único lugar? Sabe onde é? No pensamento das pessoas. A preocupação, a ansiedade, ela vem antes do problema, e às vezes o problema nem aconteceu. E é bem possível que alguns de nós, nesse momento, pode estar passando por isso. Você já prestou atenção que quem está do teu lado, você falou, tudo bem? A pessoa respondeu, tudo bem? Mas será que está tudo bem? Será que tem alguma forma da gente saber efetivamente como é que está o coração de quem está do teu lado? Nos gabinetes pastorais, as pessoas falam para a gente dos seus medos, das suas angústias. Algumas pessoas chegam assim, deprimidos, e algumas até com situações de enfermidades que surgiram por conta dessas preocupações. Pessoas que estão sofrendo e que precisam de cura, se sentem tristes e precisam de um consolo. É comum também pensar, essas pessoas pensam, que podem estar sendo castigadas por Deus. E nesse sentido, na verdade, toda essa mensagem, ela foi baseada num estudo que eu presenciei a questão de, sei lá, um mês, que ele é de um teólogo chamado Lehmann Strauss. E ele tem uma frase que, para quem pensa que está sendo castigado, ela é libertadora. Preste atenção no que ele diz. Estar desanimado ou triste não significa que você está mal espiritualmente. O fato de que o sol não está brilhando nesse momento não significa que está tudo nublado com nuvens pecaminosas. Na vida cristã, a luz e as sombras, assim como na vida de uma pessoa que não conhece a verdade. E ele finaliza esse texto dizendo o seguinte: se você está passando por águas turbulentas, você não está sendo julgado por Deus. Nem a sua situação presente é de disciplina. O que você precisa talvez seja de consolo. Deus tem o desejo de nos consolar a todos. Por isso, pondera aí. Talvez na sua oração, talvez no silêncio ali do teu coração, o que a palavra tem a nos dizer? Eu tenho certeza que certamente você vai encontrar o conforto necessário para esses momentos. Ô pastor, essa palavra hoje está meio triste, né? Meio melancólica, né? Calma. A boa notícia vem do texto que a gente acabou de ler, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O nosso Deus ali é chamado de o Pai das misericórdias. O Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as preocupações, de todos os tipos. Mas aí você pode perguntar, como é que Deus faz isso? Como isso acontece? Você já parou para meditar nisso, não? A ideia é te levar a pensar. Talvez você se espante quando eu te disser que Ele deixou pelo menos quatro tipos de consolações distintas e que elas estão à nossa disposição. É através delas que nos vem o alívio, ou que nós somos usados para levar o alívio a diversas situações de vida, ou diversas situações difíceis que a vida pode nos apresentar. A primeira delas, o consolo das Escrituras. Abra, por favor, a Bíblia, em Hebreus capítulo 13. Abra, ou ligue. Ou, eu acredito que vai ser projetado. Já está lá. A parte final desse verso de Hebreus, capítulo 13, verso 5, ele diz algo que a gente acabou de ouvir. Esse verso, ou o final desse verso, é o verso preferido, eu acredito, do pastor Marcos Silva, porque nos cultos de libertação, eu não lembro de ter visto em nenhum que ele não tenha citado essa parte. Olha o consolo vindo das Escrituras. Ele diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem que está falando isso?
João 16, verso 33, Jesus está dizendo assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição ou aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Um salmo tremendamente conhecido, Salmo 23, no verso 4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Palavras do pastor Wavison, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Agora é hora de falar glória a Deus. O salmista, no Salmo 27, verso 14, ele diz assim: espera no Senhor, seja forte, espera no Senhor, tenha coragem. No verso 10 desse mesmo salmo, está dizendo assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O salmista também diz assim, lá no Salmo 86, verso 17: dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Mas, pastor, tudo isso foi escrito no Velho Testamento. Vale para os dias de hoje? Não é especificamente para aquelas pessoas? Bom, abra por favor agora em Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos 14, verso 15, capítulo 4. Eu estou instigando você a passear pela Bíblia, para você entender como o consolo pode vir das Escrituras. Diz assim, presta atenção, a pergunta que eu tinha feito é: mas pastor, isso faz tanto tempo que está escrito, vale? Paulo está dizendo o seguinte aos romanos: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O consolo vem das Escrituras. Essa é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente lê essas coisas. Paulo diz assim, com todas as letras: temos a consolação nas Escrituras. Vejam como é importante o contato diário com a palavra. E a gente tem aprendido isso semana após semana, domingo após domingo, sábado após sábado, sexta após sexta são os dias que nós temos cultos. Os pastores estão aqui pregando, eles dizem assim: tenham contato com o Deus. Deus está vivo, Ele está presente. Tenham contato com Ele, tenham contato com a sua palavra, a Bíblia, querido. Esse é um meme que roda aí pelos Facebook da vida. Está dizendo assim que, gostei muito dessa frase, por isso eu uso ela com frequência. Diz assim que a Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando você lê. Não é lindo isso? Um dos atributos naturais de Deus, que só pertencem a Ele e a mais ninguém, é a onipresença. E a gente aprende isso nas células, também semana após semana, porque lá a gente fala da mensagem que é pregada aqui, mas por vezes nós temos deixado esse ensinamento de lado, procrastinando algo necessário e deixando de lado ensinamentos que são fundamentais para a nossa vida, querido. Sabe que a Bíblia, ela é também conhecida de, assim, aqui no nosso gueto evangélico, né? Tenho falado isso nos casamentos, né? A gente chama ela de o manual do fabricante, né? Só que alguns de nós pegam o manual do carro. Quem aqui leu alguma vez o manual do carro? Uma parte, né? Inteiro não, ou leu tudo? Aí. A maioria de nós põe o manual do carro aonde? No porta-malas, na gaveta em casa, né?
Aí a gente pega aquele botão no painel do carro, eu conheço. Aí você aperta ele, você tem algum resultado, você levanta até uma tese a respeito daquele botão. Escreve, vai lá defender um doutorado a respeito disso. Até que alguém, como diz a Zenilda, num rasgo de brilhantismo e ousadia, abre o manual do fabricante e você sempre dizer assim, eu acho que Deus é assim, mas isso é só um achismo. Quando você abre a Bíblia, você descobre quem Ele é. E toda a tua tese vai por água abaixo. E que bom que isso acontece. Pastor, o senhor está falando de mim? Não, estou falando de mim. É de mim mesmo. Queridos, eu tenho passado, ou a gente tem acompanhado, testemunhado, alguns irmãos queridos que passam por dificuldades tremendas, mas que, com o apoio das Escrituras, eles têm sido um verdadeiro porto seguro. Sabe para quem? Para aqueles que vão lá tentar consolar eles. Ou seja, aqueles que vão lá levar consolo, saem de lá consolados. Eu lembro do testemunho do pastor Henrique Machado, está lá nos Açores, em Portugal. Ele foi diagnosticado certa vez com um câncer muito agressivo no seu aparelho digestivo, e a igreja que ele frequentava começou a tratar ele como se ele já tivesse morto. Com dó, com pena. Ele pegou o microfone e disse assim, queridos, parem com isso. Se Deus quiser me levar, eu vou ver a glória de Deus, estou feliz com isso. Agora, se Ele me curar, vocês vão ver a glória de Deus através da minha vida. Sabe o que ele escutava? Possivelmente o que ele lembrava? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Agora, como é que você vai lembrar daquilo que você não lê? Jeremias escreveu, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você vai trazer à memória a palavra de Deus que você não lê? Que você não tem acesso? Que você... Queridos, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia em casa aberta no Salmo 91 não quer dizer absolutamente nada. É só uma possibilidade de você passar por ali e ler alguma coisa. Mais nada. É um livro comum como qualquer outro que está na estante. Agora, quando você lê, mas ter as palavras em mente é tão importante, que é um exemplo. E eu vou ser bem incisivo. Corte rápido. Jesus sendo tentado, em Mateus 4:4, ele olha para Satanás e diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio 8, verso 3. Você quer um exemplo maior do que esse? Do próprio Filho de Deus, lutando uma batalha com algo que foi escrito? Será que ela nos traz consolo? Será que ela é válida para os dias de hoje? Agora, tem que ter um ponto de partida, eu preciso me examinar. Davi, de novo, vamos para as Escrituras. Davi diz assim, por que está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. A gente deve fazer o mesmo. Examinar o nosso coração, o que me trouxe a esse estado. E quando a gente descobre o que deixou abatido, aí realmente a gente pode contar com o consolo das Escrituras para nos fortalecer. Quer ver coisa boa? Mas é o manual do fabricante mesmo, eu tenho que ler, eu tenho que seguir o que está lá. O salmista no Salmo 37, verso 23 e 24. Se for bom de endereço, pega lá. Se não, anota para ver depois, se não, você assiste depois. Está dizendo assim, o Senhor, Ele firma os passos do homem bom, Ele se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Você pode estar que nem eu uma vez. Estava lendo Provérbios, aí eu li uma passagem, eu olhei e falei, se eu tivesse lido isso semana passada.
Foi um tempo que você ministra, e às vezes você começa a ministrar, gente, assim, somos humanos, somos feitos de carne e osso, e aquilo que a gente erra serve para a gente aprender. E eu fiquei um bom tempo falando daquilo que eu já sabia e parei de ler. E o Espírito Santo me levou nessa hora a ponderar em cima disso, quando eu li aquela palavra que mexeu comigo e me fez lembrar de algo que, se eu tivesse visto na semana anterior, não teria caído numa armadilha que foi terrível. Paulo também teve momentos de desânimo. Ele, na segunda carta dele mesmo, né, aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim que, veja, ele vivendo algo que eu e você vivemos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Mas ele sabe quem é o seu Deus. Aí, a gente vai para o segundo consolo. O primeiro, então, as Escrituras. Eu devo examiná-las. É de lá que vem o meu consolo. E é de lá que eu tiro força para poder consolar alguém. Porque conforme a gente leu também, no segundo texto que nós lemos aqui, que dá base a essa nossa mensagem, nós somos chamados a consolar da mesma forma como nós somos consolados. O salmista, o Salmo 94, verso 19, ele está falando de algo que talvez mexa com você. Ele diz assim: quando a ansiedade dominava ou já dominava o meu íntimo, o teu controle ou o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, a gente leu também em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é um texto messiânico, ele aponta para Jesus, né? E depois de Jesus, nós também recebemos da mesma forma. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar a todos que estão tristes, e por aí vai. Alguém afirmou, certa vez, que a vida espiritual e a vida emocional, elas caminham juntas, lado a lado. Em algum momento, quando a escuridão das preocupações, tristezas, angústias, lutas e sofrimento tentam nos engolir, de tal maneira que enxergar se torna praticamente impossível, facilmente a gente se esquece que Deus tem preparado para nós águas tranquilas, pastos verdejantes. Luz e calma nessa hora parece estar assim a quilômetros de distância. E nesses momentos, a gente precisa do Espírito Santo para que Ele nos eleve acima das circunstâncias, onde a gente possa encontrar conforto, consolo, segurança no calor da sua presença e das mãos do Senhor que se estendem em nossa direção. E de fato elas estão sempre prontas para nos ajudar, prontas. Jesus disse, antes dele ascender aos céus, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco sempre. Está lá em João 14,16. Também em João 14, no verso 26, 10 versos para frente, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, presta atenção, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Isaías 51, o próprio Deus dizendo: eu mesmo sou eu quem vos consola. A gente tem que ter consciência da presença do Espírito Santo nos momentos de aflição e lembrar que naqueles momentos mais incertos ou difíceis, presta atenção, o Senhor é a luz inextinguível da nossa vida. É aquela hora de falar glória a Deus de novo. Aonde você consegue só ver tempestade, escuridão,
Deus tem a capacidade de te mostrar o céu aberto. Nós temos um testemunho de um membro do nosso corpo diaconal, que o netinho dele, o prognóstico que os médicos deram foram, assim, não dava muita esperança para os pais. E ele ia todos os dias na UTI neonatal, e ele dizia, como é difícil enxergar a vida onde todos enxergam morte. Mas isso só é possível quando Deus nos mostra o céu aberto acima dessas nuvens cheias de tempestade. E aqui, certamente, ele deve ter ouvido ou lembrado de algo assim, espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Salmo 27, 14. Que nesses momentos desafiadores, momentos difíceis, momentos de aflição, o Senhor nos permita ter o discernimento de que Ele está perto e de que Ele nos reveste de coragem e força sempre que nós precisamos. Faz essa oração, repita assim comigo. Senhor, me permita ter o discernimento de que está sempre perto e que me reveste de coragem e força que necessito sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou a respeito do Espírito Santo. Ele escreveu o seguinte, presta atenção. Ele é o Espírito da verdade, que veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo o que Cristo nos ensinou. Ele é o outro consolador, aquele que nos refrigera a alma, nos alegra o coração e nos faz cantar, mesmo no vale do sofrimento. O consolo não vem de dentro. Desculpa, queridos. O consolo não vem de dentro, vem de cima. Não vem do homem, vem de Deus. Não vem da terra, vem do céu. Não é resultado de autoajuda, mas da ajuda do alto. O Espírito Santo, quem nos consola é o Espírito Santo que nos consola e nos ilumina os olhos para entendermos a palavra de Deus. De fato, eu preciso do Espírito Santo, pois é Ele que me revela a Cristo, meu amado Salvador. Então, vocês percebem que as coisas estão interligadas? O meu consolo pode começar pelas Escrituras. Mas as Escrituras, sem a presença do Espírito Santo, não nos trazem a iluminação necessária. Para que não eu só seja consolado, como eu tenho a força suficiente para consolar. Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Mas aí são duas. Pastor, você falou 4. Sabe qual é a terceira que eu vou citar? É o consolo dos irmãos. Primeira de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí no Evangelho de João 13:35, Jesus está dizendo o seguinte: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então o terceiro consolo vem de quem? Dos santos, dos irmãos. Só que tem um detalhe aqui, querido. Talvez alguns não vão gostar do que eu vou dizer. É preciso ser intencional nesse quesito. Não pode ser diferente disso. Eu preciso querer fazer as coisas. Se alguém está doente, a gente não deve esperar para realizar a visita. Se há luto, não espera para levar o abraço. Seja rápido.
Houve um diagnóstico ruim que um amigo compartilhou com você. Sabe por que ele compartilhou com você? Vai imediatamente ao encontro dele, vai o mais rápido possível lhe fazer companhia. Você não precisa ter uma palavra na boca, você precisa estar do lado. Deus te lembrou de alguém que você não vê já faz algum tempo? Faz o momento acontecer, liga para ele. Invariavelmente, se foi Deus que fez você lembrar, você vai encontrar alguém que está precisando de companhia, de um ouvido, de um abraço, ainda que seja virtual. Viu alguém perdido dentro da igreja? Vai lá, faz essa pessoa se sentir bem como se ela estivesse em casa. E isso vale também para a célula. O nosso visitante, ele tem que se sentir à vontade lá dentro. Isso faz parte. Puxa, mas a pessoa, ela não está precisando ser consolada, ela só está perdida. Querido, você já chegou em algum lugar que você não conhece ninguém? Foi bom ou não foi um abraço e um sorriso? O pastor Luiz Wagner falou de uma igreja que ele visitou, que tinha lá o ministério do abraço. Lembra disso? Ele falou semana passada. A pessoa chegou, posso te dar um abraço? Pode. Aí ganhou o abraço. E começou a chorar compulsivamente. Ela tinha se decidido que ia se matar. Tudo que ela precisava era um abraço. Ele vai repetir essa história outras vezes. Alguém se tornou seu vizinho. Veio de longe. Sabe como é que ele vai estar? Perdido. E eu não sei se vocês sabem, mas chá de bússola não tem. Não tem. Ele não vai se achar. Ele vai precisar que você vá lá, seja intencional, ofereça ajuda. Seja solícito. Mostra para ele onde encontrar as coisas. A única coisa que a gente não pode fazer é passar de largo, como fez o levita em Lucas 10, 32. Tiago, a respeito disso, diz o seguinte. Tiago 2, verso 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, de que adianta isso? É preciso ser intencional. Tá bom, pastor, foi só 3. Todos esses tipos de consolo que a gente citou aqui, podem vir, levitas. A gente pode afirmar que vem de Deus. Amém? É verdade, amém quer dizer assim seja, porque de fato é. Foi Ele quem nos deu a sua palavra, foi Ele quem nos enviou o Espírito Santo, Ele nos ensinou o amor e ainda deixou o mandamento de amar uns aos outros. Em Mateus, capítulo 22, versos 37 a 39, Jesus está dizendo assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas pastor, continua faltando um consolo. O melhor fica para o final, queridos. Deus nos deixou o principal motivo da gente se consolar e se conformar. É aquele motivo que vai fazer com que todo e qualquer tipo de luta, carência, dor, provação, angústia, injustiça, seja lá o que for, vai ficar totalmente sem sentido. Fica de pé, querido. É um motivo que há de trazer consolo para todos e desespero para aqueles que ignoraram o seu filho. Sabe que consolo é, querido? É o consolo da segunda vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Ela vai ser pessoal, vai ser visível, vai ser audível, vai ser inesperada, vai ser repentina, vai ser gloriosa. Sabe o que mais? Ela vai ser inescapável. Todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Uma coisa é certa, a gente precisa estar preparado para esse momento.
abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu vou te ensinar o primeiro passo para você estar preparado. Fica à vontade para repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu renuncio todo tipo de pacto que eu possa ter feito, e te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Você que ainda não tinha feito essa oração, vem aqui à frente. Você que está afastado da igreja, você que se desviou por algum motivo, não importa qual, vem aqui, nós vamos orar por você. Haverá salvação e haverá libertação ainda hoje. Querido, deixa seu lugar e vem correndo. Não espera para depois. Famílias que precisam de um novo começo, onde o consolo do eterno vai ser real e presente todos os dias. Pastor, eu preciso disso, venha. Nós vamos orar por você. A canção vai tocar. Você tem esse tempo para se decidir, querido. Sem constrangimento. Pastor, o que vão pensar de mim? Não se preocupa. Deus é que vai pensar de você. Deus vai olhar para você e vai falar: aquele meu querido precisa de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia de novos começos em nossas vidas. Que Ele comece consolando as nossas vidas e nos dando força a consolar. Que Ele comece nos aceitando como filhos que somos, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor. Que Ele traga a cura, que Ele traga a libertação, que Ele traga a restauração, que Ele fortaleça as nossas famílias em todo tempo. Amém. Faz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Querido, você que está em casa. Ok. Querido, vamos nos assentar. Tem um vídeo importante para a gente ver antes. Com o vídeo nós vamos finalizar o nosso culto. Logo após o vídeo, queridos, você vai ver que a nossa transmissão acabou, mas a gente espera vocês que estão em casa, e todos vocês que estão aqui, além dos convidados que vocês vão trazer, para o retorno da Casa do Oleiro. Amém, queridos?